Pessoal, o professor Fabiano aqui para dar as dicas agora da retomada da prova de Geografia da etapa 2. Para quem não conseguiu entender bem as perguntas, entender toda a explicação lá da matéria, no vídeo e no material de apostila, eu estou aqui agora para dar uma revisada mais especificamente nas questões que vocês vão refazer a prova de vocês, tá? Então vamos lá. Geografia da etapa 2 começa a falar da questão dos população absoluta do mundo, né? E o crescimento dessa população está ligado a quê? Então tem ali várias informações, vocês têm que ver se é verdadeiro ou falso e achar a combinação correta. Por exemplo, o aumento da população mundial, que ocorrerá até 2050, tem relação direta com o aumento da expectativa de vida. Verdadeiro, então. Em quantos países europeus a taxa de crescimento vegetativo é alta, em países do continente africano o crescimento vegetativo é negativo. Essa é falsa. A terceira, na África o crescimento da população anual é alto, visto que a maior parte dos países africanos possui alta taxa de natalidade, aliada a uma elevada expectativa de vida de cerca de 77 anos. Tem uma alta taxa de natalidade, mas a expectativa de vida é baixa, então está errada essa. E o crescimento da população mundial está diretamente relacionado à mais elevada taxa de crescimento natural nos países americanos e africanos. Essa é verdadeira, então as duas da ponta são verdadeiras e as duas do meio são falsas. Essa é a alternativa aí que você tem que achar. No estado do Rio Grande do Sul, A é de 37,96 habitantes por quilômetro quadrado. População relativa, né? Também chamada de densidade demográfica, que é a população absoluta dividida pela área territorial. Então ela fica em metros quadrados. Sempre que está em metros quadrados, a população vai ser chamada, por quilômetros quadrados, no caso aqui, desculpa, ela vai ser chamada de população relativa ou densidade demográfica. Sobre os aspectos populacionais mundiais, assinale as alternativas, a alternativa correta. Quais estão corretas aqui nessa fala? O continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional. Verdadeiro. 2. O crescimento vegetativo da população latino-americana é, de uma maneira geral, muito baixo. Não, essa é falsa. A 3. O rápido crescimento populacional intensifica problemas ambientais de um determinado local. Verdadeira essa. 4. A população da Europa tem aumentado a cada ano. Não, tem diminuído. Essa está errada. E a 5. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior a expectativa de seus habitantes. Sim, essa está certa. Então vocês vão achar lá as questões em que tem essa sequência que eu falei para vocês, as que são verdadeiras, né? 1, 3 e 5. A diferença entre a taxa de natalidade, nascimento e a taxa de mortalidade e morte, na questão 3, desculpa, de um determinado lugar é chamada de... A diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade é chamada de crescimento vegetativo, crescimento natural. Tá? Essa seria a resposta certa, crescimento natural ou vegetativo. 4, tem um mapa ali então sobre as questões demográficas. O que não é certo afirmar, o que é incorreto afirmar? Os problemas migratórios atuais têm diferentes motivações, o fluxo entre regiões da África, do Oriente Médio e da América Latina. Essa afirmação não é correta. Questão número 5. Leia com atenção a reportagem abaixo, aí tu vai ler a reportagem, tá? E daí tu vai ver qual está correta ali, com base nesses dados, tu vai ver qual que está correta. Tá? Sobre o Brasil. Em 2018, o Brasil teve um crescimento vegetativo positivo. Por quê? Porque nasceram mais pessoas do que morreram. Tá certo essa aí. A 2040 o Brasil terá um crescimento vegetativo positivo, pois a taxa de mortalidade será maior. Não, se a taxa de mortalidade for maior, não vai acontecer isso. Inclusive agora com a Covid, né, a taxa de crescimento dos países está diminuindo, porque estão morrendo mais pessoas do que o esperado. Já morrem as pessoas normalmente, agora estão morrendo mais de Covid. Então, a alternativa certa seria a primeira. A 6. Classificar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, letra D é o êxodo rural, letra E é imigração, letra B é emigração, letra A é migração pendular e letra C é densidade demográfica. Nessa ordem aí vocês vão marcar a coluna lá e achar a resposta certa. Pergunta número 7. O crescimento populacional no mundo sempre ocorreu de forma constante. Por que a partir da metade do século passado, do século anterior, do século XIX, desculpa, a população começou a diminuir? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e reduziu-se a taxa de natalidade, as mulheres começaram a ter menos filhos. É só ver que as avós de vocês têm muito mais filhos que as mães de vocês, e vocês terão menos filhos provavelmente que as mães. Vai se reduzindo porque a mulher entrou no mercado de trabalho, então ela diminuiu o nascimento. E também diminuiu o número de mortes de pessoas, né? E a expectativa de vida aumentou. Então essa é a resposta correta no número 7. Número 8. Atualmente pessoas migram de um local para o outro, saindo em busca de melhores condições de vida.
Qual alternativa apresenta 3 aspectos que atraem pessoas, que chamam pessoas para um lugar, né? Êxodo rural, desertificação de um local. Isso não atrai, é para marcar qual atrai. Letra B, saturação da infraestrutura básica, crescimento de cortiços. Isso não atrai ninguém. Loteamentos irregulares, aumento do trabalho informal e urbanização. Isso não atrai ninguém também. Então a pergunta é qual alternativa que tem 3 aspectos que atraem. Nenhuma delas tem essa sequência aí. Ali tem uma figura, então, uma charge, né? Falando sobre latifúndio e a superlotação de pequenos espaços urbanos. O que se retrata essa figura, essa charge aí? Que houve um êxodo rural desordenado, né? As pessoas saíram do campo, foram para a cidade de forma desordenada, não foram planejadas. E aí começou a surgir casebres, cortiços e problemas sociais e problemas ecológicos, né? Porque não foi planejada a saída do campo para a cidade. Essa é a resposta certa. A 10. Sobre as características populacionais brasileiras, é correto afirmar que o Brasil é um país muito populoso, ele tem uma grande população absoluta, mas ele é pouco povoado, porque ele tem muita gente, mas ele é muito grande. Né? Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul é maior que o país de Portugal, maior que vários países da Europa. Então o Brasil tem muita gente, é uma população absoluta bem grande, mas ele tem muito espaço, então ele é muito populoso, mas ele é pouco povoado, tá? Por causa do seu grande território. 11ª, objetivo dos países a se organizarem em blocos econômicos, lá como o Mercosul, NAFTA, o mundo do mercado europeu, né? Qual é esse objetivo? O que eles querem? Qual a intenção dos países de interação nesses objetivos aí? Livre comércio entre os países membros, redução de custos comerciais dos países membros e ganho de competitividade. Qual alternativa não é uma relação de objetivo dos países em blocos? Todas essas aqui são. Todos esses objetivos estão certos. A questão 12 tem uma figura, né, de uma pessoa com características com cores dos Estados Unidos deitada em cima do mundo e uma pessoa mais pobre carregando o mundo nas costas. O que quer dizer isso, né? É a relação de desigualdade entre os países. Os mais pobres carregam o mundo nas costas, produzem alimentos, fazem o grande trabalho e os mais ricos vivem às custas do trabalho dos mais pobres. 13ª, atualmente a população absoluta mundial está em torno de 7,7 bilhões de habitantes. Né? Já aumentou um pouco esse número aí, mas em torno disso. E tem fome no mundo. Mas por que tem fome no mundo? Porque é mal distribuída a alimentação. Porque o mundo produz hoje o suficiente para atender 12 bilhões de habitantes. 12 bilhões. Nós somos hoje menos que 9. Então tem uma sobra aí. Não, então por que tem fome? Porque as coisas são mal distribuídas, né? As riquezas e até a alimentação, a comida é mal distribuída. A 14ª pergunta, um dos problemas da América do Sul foi o fato dos países membros não adotarem moeda única, como o mercado comum europeu, né, fez, que criou o euro e daí todos os países começaram a usar isso. Então, comparando o euro com o real, né, ele coloca ali que um produto que custaria R$5 e o euro está custando R$6. Quanto custaria um sapato nessas duas moedas? Então, em euro custaria em torno de 33 euros, em dólar 40 dólares. Né? Daí tem que fazer a questão do câmbio ali, ó. O dólar R$5 e o euro R$6. Então, faz a conta e vai achar a resposta entre 33 euros e 40 dólares. Tá? Então, essas são as dicas aí do trabalho de geografia, da prova de geografia da etapa 1 para vocês, da etapa 2, né, essa aqui, para vocês refazerem na prova de vocês que vocês não conseguiram atingir, certo? Obrigado e até a próxima.